galera, Marcelo Ferreira, galera, curso Forex 2.0, legal? Ontem eu falei aí sobre o início, né, sobre a introdução que é o mercado Forex, como escolher uma corretora, pips, pipettes, alavancagem, falei de spread. E hoje, a missão da aula de hoje já é sair um pouco dessa parte introdutória, né, e partir já para a parte mais técnica, legal? Hoje eu vou falar de linhas de tendências, ok? Hoje o assunto vai ser linhas de tendência. Eu vou passar um pouco da minha visão e um pouco do que eu utilizo no dia a dia e linhas de tendência, suporte e resistências dentro da minha metodologia, né? Lembrando que esse aqui não é mais um cursinho de análise técnica, não é mais um cursinho de análise gráfica. Tem muita diferença entre análise técnica e análise gráfica. Então, esse não é mais um cursinho aí direcionado para o que já tem na internet. É um curso um pouco diferenciado, onde eu vou tentar passar para vocês toda a minha metodologia, uma metodologia própria que eu fui adquirindo aí nesses 16 anos de mercado. Então praticamente aí eu vou mostrar uma adaptação dentro de algumas técnicas perto da minha metodologia. Então vocês vão ver um pouco de diferença aí em alguns tópicos que eu vou abordar durante o curso. Mas essa é a ideia mesmo, colocar disponível no mercado a minha metodologia e colocar a minha teoria disponível para todos no mercado. Então a ideia de hoje é seguir aí com a aula de linhas de tendência, seguir com um gráfico um pouco mais cru, né, um gráfico um pouco mais pelado, e fazendo vocês aí a pensar antes de negociar e passar alguns pontos importantes aí, alguma técnica já relacionada à linha de tendência. Mas antes, eu vou deixar um recadinho para vocês aí que gostam de me acompanhar, a galera que me segue aí no Facebook, nas redes sociais e pelos grupos, né? Aqui no grupo Forex para iniciantes, pessoal. Vocês podem me acompanhar. Hoje chegamos a quase 7.750 pessoas aqui, 7.749 membros, né? Muito bacana. É o grupo onde geralmente eu posto minhas aulas, coloco aqui alguns indicadores, o pessoal acaba compartilhando bastante livros. Tem muito livro aqui para quem está começando, né? Tem bastante indicadores, tem muito print, muitas dúvidas. Então é um grupo bem bacana. Hoje talvez o maior grupo ativo da internet em relação a Forex, né? É um grupo que não tem vínculo com corretora, um grupo que não tem propaganda, é um grupo realmente puro, é um grupo somente de estudo e análise, onde a galera se interage e fazem suas perguntas aí. É bem bacana o grupo, então vale a pena dar uma conferida aí no grupo Forex para iniciantes. Eu vou deixar o link logo abaixo na descrição. Esse curso está sendo postado aqui também no meu site, www.marceloferreirafx, né? Para assistir todas as aulas, basta vir aqui em curso 2.0 e assistir aqui todas as aulas que eu irei postar aí durante a semana, ok? Então esse curso vai ser todo postado aqui no meu site, legal? Vamos voltar aqui para o gráfico. Como eu disse, a ideia de hoje é falar um pouquinho de linhas de tendências, né? Suportes, resistências e linhas de tendência. Só que antes de a gente começar a falar em linhas de tendência, é muito importante que vocês comecem já a se familiarizar com o que seria um suporte e uma resistência, né? Quando o preço, você percebe que o preço, o gráfico, eu falei sobre isso ontem, né? Os candles, você percebe que ele vem fazendo a mesma região aqui, ó, de topos e fundos, ó. Isso aqui no caso eu considero uma resistência, né? Eu ligo os principais topos. Ligando os principais topos, eu já tenho uma noção do que seria uma resistência, ou seja, força compradora. Os compradores teve força suficiente para jogar o preço aqui por volta de 1,16, né, 890, e a partir daqui é um sinal, uma probabilidade de o mercado voltar a cair a partir daqui. Ou seja, então ele chega, sobe novamente na resistência, e a probabilidade, né, de cair a partir dessa resistência é muito grande. Então isso aqui nós chamamos de resistência, onde o preço tem uma grande dificuldade aí de passar, o preço realmente segura nesse ponto. É essa a ideia, e aí que vai entrar os padrões de candles, né, na qual eu ensinei ontem, na qual eu mencionei na aula de ontem. Ao contrário da resistência, você tem o que nós chamamos de suporte, né? Esse aqui é o suporte, onde nós ligamos os principais fundos. Nós vamos ligar aqui os principais fundos, e aqui você já tem o que nós chamamos de suporte. Então ali é uma resistência e na parte inferior seria um suporte. O preço, né, ele volta na região, e a partir daqui ele vai testar enquanto ele estiver dentro, né? Isso aqui é um canal, ok? Isso é o que nós chamamos de canal.
Então enquanto o preço estiver dentro do canal, ele vai ficar aqui testando suporte, resistência. Então aqui no caso seria testando o que? Suporte. Quando ele rompe essa linha de suporte, a mesma linha que era de suporte serve como resistência. Então quando ele perde esse suporte e ele faz esse movimento aqui de correção, essa correção aqui, a mesma linha que era suporte, começa a ser o que? Resistência. Ele era um suporte enquanto o preço estava aqui acima, essa linha serve como suporte, e quando o preço está abaixo após o rompimento, né, esse preço aqui é conhecido como resistência. A mesma linha que era suporte agora é resistência. Se acontecesse um rompimento de baixo para cima aqui novamente, e você vê esse movimento de correção, então essa mesma linha que era resistência, né, agora ela se torna suporte. Legal? Testou de baixo para cima aí, provavelmente você sempre vai colocar como resistência. Você vê o preço testando aqui um pouco de cima para baixo, vai ser conhecido aí como suporte. A mesma linha de resistência serve como suporte, a mesma linha de suporte serve como resistência. E nós aqui temos o que? O canal. Aqui nós temos o que nós chamamos de canal. Esse é um canal praticamente lateralizado. Legal? Esse movimento aqui de correção, ó, esse movimento de correção, esse aqui, ó, esses movimentos de correções aqui, quando o preço rompe, né, quando você percebe aqui que o preço rompeu a resistência e vai testar o suporte, ó, esse movimento aqui é o que nós chamamos de pullback, ok? Esse é o famoso pullback, que é o movimento de correção. Então a partir daqui nós procuramos automaticamente algum tipo de entrada para continuação de tendência, algum tipo de entrada para compra, por exemplo. Então o que seria um padrão aqui para confirmar esse pullback? Por exemplo, um martelo, né? Se você vê um martelo, por exemplo, bem na região após o rompimento, você vê aqui um rompimento e vê a correção de mercado em cima de um suporte e vê esse movimento aqui, ó, por exemplo, um padrão de candle. Esse padrão aqui, por exemplo, é um martelo. Ele pode indicar que o próximo candle romper na máxima, né, que a tendência vai continuar a partir daqui. Então aqui nós efetuaríamos uma compra. Então romper na máxima e stop na mínima desse martelo. Mas isso é só uma ideia, não é técnica hoje para passar para vocês. A ideia de hoje é passar esse tipo de informação para vocês irem se familiarizando aí com a terminologia. Legal? Então isso é um pullback, esse é um canal. E isso aí é um suporte à resistência, que fique bem claro aí essa primeira parte, tá? Agora nós vamos aprender a negociar utilizando linhas de tendência com níveis de suporte e resistência. Você já sabe o que é um suporte e você já sabe o que é uma resistência, né? Sabendo o que é o suporte, sabendo o que é uma resistência, o que seria uma linha de tendência de baixa. O primeiro ponto para você entender o que seria uma tendência de baixa, o primeiro ponto seria o que? Você entender que uma tendência ela é formada por topos e fundos. Se você tem um mercado formando topo mais alto que o topo anterior e esse fundinho, o próximo topo mais alto que o topo anterior, outro fundo, próximo topo mais alto que o topo anterior, outro fundo, próximo topo mais alto que o topo anterior e outro fundo, próximo topo mais alto que o topo anterior e outro fundo. Então o que você tem aqui? Topo, 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 topo e topo, fundo, fundo, fundo e fundo. Ó, geralmente uma tendência, é bom vocês estudarem um pouquinho de teoria de Dow, Elliott, vocês vão entender aí mais ou menos esse princípio básico de como funciona uma tendência. O mercado ele se move em tendências, isso aí já é uma teoria antiga, né, e praticamente confirmada no mercado. E essa tendência, né, é o que você deve começar a se preparar para você começar a entender quais são os pontos e aonde você vai entrar, quais são os melhores pontos a se negociar dentro de uma tendência. Então a partir desse ponto você vai começar a traçar suas tendências, a visualizar em que quadro que o mercado se encontra, qual o quadro gráfico de mercado, né? Uma coisa que eu defendo na internet é que sempre quando eu menciono por aí em relação a alguns cursos que eu faço, algumas palestras, eu sempre digo, né, eu sempre digo que
você deve estar preparado de acordo com o quadro de mercado. E não fazer por aí como muitos pregam por aí. Alguns amadores pegam aquelas estratégias, alguns indicadorzinhos e acham que isso pode dar certo. E na verdade não vai dar certo. O certo é você mesmo se adaptar ao quadro de mercado. De acordo com o que o mercado vá se mostrando, você vai estar altamente preparado para executar aquela função de acordo com o que o mercado te mostra. E isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana, porque praticamente, né, a partir dessa informação, você praticamente não vai ficar preso em uma situação de estratégia. E sim, de acordo com o que o mercado mostra, você pode pegar várias situações. E esse é o objetivo do curso, porque geralmente eu não utilizo apenas uma estratégia. Eu utilizo várias situações de acordo com algumas situações em que o mercado se encontra. Linha de tendência. Então aqui você já definiu o que seria uma tendência de alta. A linha de tendência de alta, uma LTA, você traça a sua LTA no fundo. A LTA é traçada no suporte, ok? Isso aqui é uma LTA, que significa linha de tendência de alta. LTA, linha de tendência de alta. Na teoria prática, vocês vão ver muito isso, mas não é uma exata. Rompendo a linha de tendência, a galera vai e efetua uma venda. Isso cai em prova até da CNPI. Se você for tirar uma certificação hoje de analista do CNPIT, você vai responder essas questãozinhas aqui em prova. Mas não quer dizer que isso é uma regra que toda vez que acontecer vai dar certo. Mesmo você analisando e tendo uma análise bacana, pode dar errado. Eu particularmente não opero somente em linha de tendência. Dificilmente eu faço uma entrada no rompimento de uma linha de tendência. Eu espero pelo menos perder o fundo anterior, o próximo fundo, ou seja, quando romper o fundo anterior, eu posso até fazer a operação. Se eu não entrei lá na máxima, lá no topo, se eu não entrar no topo aqui em cima, procurar essa entrada, eu particularmente vou fazer minha entrada quando perder esse fundo, mas no meio do caminho, dificilmente eu acabo operando. Então isso, mas vamos filtrar por enquanto o que seria uma linha de tendência. Isso é uma linha de tendência de alta. Agora vamos ver o que seria uma LTB. Ao contrário de uma tendência de alta, você vai ter o que? Uma tendência, topo, fundo, topo, fundo, topo. Opa, fiz muito grande, vamos lá de novo. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Isso é uma tendência de baixa. Ao contrário da tendência de alta, a LTB, que é a linha de tendência de baixa, vamos lá, LTB, linha de tendência de baixa, nós vamos traçar essa linha ligando os principais topos. Na linha de tendência de alta, você liga os principais fundos. Na linha de tendência de baixa, a LTB, você vai ligar os principais topos. No rompimento da linha, lá praticamente perdendo o topo anterior, a gente efetua a nossa compra. Ok? Aqui no caso seria efetuada uma compra no rompimento dessa linha. Uma teoria que vocês devem se familiarizar aí durante algum tempo. Ok? Então isso aqui seria linha de tendência de baixa. Então você já sabe o que é uma linha de tendência de alta e você já sabe o que é uma linha de tendência de baixa. Agora, o que você pode usar no dia a dia com essas informações? É óbvio que a coisa vai começar agora, porque eu parti aqui, eu passei, é o que vocês precisam saber. Espero que a partir de agora, eu acredito que tudo que vocês deveriam saber de início, de introdução, ficou nessa parte. O que é um suporte, o que é uma resistência, os padrões de candle, e as linhas de tendência. Agora, existem tendências dentro de tendências, e a gente vai começar a ver isso. Tendências de longo prazo, tendências de curto prazo e tendências de médio prazo. E até mesmo mercado em consolidação. Agora vamos entender outra questão. Você já sabe o que é uma tendência. Agora vamos entender um mercado praticamente consolidado. Dentro do mercado você vai perceber que existe um período aqui no fundo, ó. Nesse período de mercado consolidado, quando eu falo acumulação, é quando você vê o preço fazendo na mesma região. Ele bate lá em cima, volta. Vamos imaginar que aqui o preço aqui é R$20. Vamos falar em reais para facilitar. E aqui embaixo aqui o preço chega a praticamente R$10. Então o preço ele fica batendo nos 20 e bate no 10. Ele bate no 20 e bate no 10. Bate no 20 e bate no 10 e fica testando. Aqui praticamente
o mercado, grandes bancos, grandes instituições já começam, né, a montar as suas posições através de robôs, algoritmos, enfim. Eles começam já a montar as suas posições. Com essa montagem de posição, praticamente, você vai ter o rompimento dessa acumulação. Esse rompimento aqui daria o que nós chamamos de uma comprinha. Esse rompimento é uma compra no mercado consolidado. Isso é uma compra, você vai comprar no rompimento, ok? Então, você tem o rompimento e a partir do rompimento você tem o que nós chamamos de alta aparente. Um topo, topo, fundo, aqui é uma alta aparente. Só que essa tendência vai chegar no final, né? E quando ela vai chegar no final, quando o mercado já vê que está muito comprado, né? Aquele pessoal que comprou lá embaixo, os grandes bancos, bancos centrais, enfim, que comprou lá embaixo já começa a diminuir as suas posições. O mercado começa a sentir essa diminuição nos lotes, diminuição na exposição, e a partir daí você percebe que não forma mais o topos e fundos, né? Não forma mais aquele topo e fundo. Então a partir daí nós vamos entrar no movimento que nós chamamos de euforia, ok? Aqui praticamente é o que nós chamamos de euforia. Quando começa a sair as notícias nos jornais, a galera já começa a achar que o mercado vai continuar subindo para a vida toda. E não é verdade. Quando começa a sair esse tipo de notícia, quando você acredita que o mercado realmente vai subir, muita gente acaba comprando nesse topo, só que compra mal. Porque é a partir daí que vai vir a realização de lucro, né? E a partir dessa realização de lucro, aqui no mercado nós vamos ter o quê? Nós chamamos aqui embaixo de acumulação. Aqui o papel acumulou, então aqui nós temos uma acumulação, ok? Lá em cima, quando você percebe que faz o mesmo movimento, aqui em cima nós vamos ter o quê? Uma distribuição. Então aqui em cima você tem a distribuição. Então você já sabe o que é uma acumulação e uma distribuição. Novamente, aqui que pode acontecer um rompimento a partir daqui, você efetua uma venda e praticamente o pessoal que fez a compra aqui embaixo vai realizar o seu lucro em cima de todo mundo que ficou na ordem aberta. Para quem não zerou essa posição, para quem não saiu dessa posição, provavelmente vai levar um stop, né? Provavelmente vai levar um stop. Então a partir daqui você deve sair da operação caso aconteça esse rompimento do último fundo. É por isso que eu sempre falo, aquele tipo de negociação, quando pede o topo anterior e você está comprado, não vale mais a pena ficar na operação. Imagine você comprado aqui nessa situação, o mercado só perdendo um fundo, né? Então a partir daqui não vale mais a pena ficar na operação. Mas preste atenção numa coisa, mesmo seguindo a tendência, né, como eu disse, não vamos focar em um cursinho de análise técnica. A ideia do curso é eu passar a minha teoria, eu passar a minha metodologia. E tudo que eu estou explicando é um pouco de adaptação de análise gráfica com um pouco já do meu conceito. Então eu sempre aconselho vocês irem a fundo nessas teorias básicas, tá? Nessa coisa mais básica, o que é uma acumulação, distribuição, até porque tem muito material no grupo, aqui no Forex para iniciantes, tem muito material que vocês podem e lerem, né? A Baby Pips, tem muitas apostilas que vocês podem lerem e a partir daí vocês vão ter uma base básica sobre isso. A minha parte aqui é passar realmente a parte técnica. Eu estou tentando ser aqui o mais simples possível e tentar passar a parte mais básica possível aqui no começo desse curso. Legal? Então aqui nós temos o que nós chamamos de distribuição. Então é aqui nessa acumulação e nessa distribuição que vai entrar o que eu chamo de nível de oscilação. Essa região aqui entre 20 e 10, né? Entre o 20 e o 10 aqui, isso é o que eu chamo de nível de oscilação. Esse nível aqui, ó, né? Dentro do canal, isso é o que eu chamo de nível, né, de oscilação. Isso é o nível de oscilação. É o nível que o mercado vem oscilando. Ele oscila de X a X. E é através desse nível que muitas vezes eu acabo utilizando algumas estratégias para o mercado. É através desse nível que eu utilizo muito esse nível para praticamente seguir e ter sucesso no mercado de forma constante. Ou seja, eu utilizo praticamente em 80% dos meus trades baseado em níveis de oscilação e consolidação. Então é muito importante para o curso e muito importante para quem está seguindo a ideia do curso, utilizar esses níveis e a partir de hoje começar a entender um pouco disso, o que seria uma acumulação e o que seria uma distribuição.
Legal? E o que seria as consolidações. Isso é uma consolidação. A distribuição é uma consolidação. Dentro de uma tendência, você vai perceber que existem várias consolidações. Então, dentro dessa teoria, o mercado ele se movimenta hoje, a partir de toda a tecnologia que nós temos. O mercado hoje ele é praticamente dominado, ele é altamente especulativo e altamente lucrativo. E hoje o que nós mais temos no mercado, como houve agora uma denúncia, né, do Citibank, BancCloud, teve algumas denúncias de bancos que manipulam a taxa de câmbio para poder realizar lucros no mercado. Isso hoje acontece a todo instante. Não adianta ficar reclamando por aí que banco manipula, que o mercado manipula, o Banco Central manipula e você só perdendo dinheiro. Então você tem que se adaptar para esses níveis. Se você percebe que os algoritmos de grandes bancos trabalham dentro daquele nível, automaticamente o que você deve fazer? Começar a trabalhar dentro daquele nível. Por quê? O nível de oscilação nada mais é, esse nível de oscilação nada mais é do que os níveis que grandes bancos, que grandes fundos, são os níveis em que o mercado está variando. Então se você sabe identificar o nível em que o mercado varia, automaticamente você já vai ter uma grande posição aí para poder comprar ou vender e realizar com certeza. Então nessa teoria o que acontece? Você tem numa tendência, né, esse nível de oscilação aqui, ó, ok? E a partir desse nível de oscilação, o que vai acontecer numa tendência? O mercado vai romper, ele vai respeitar o nível anterior e vai fazer esse movimento, ó. E na máxima do nível anterior ele vai dar uma acumulada novamente, né? Ele vai voltar na correção, vai formar um fundo e aqui ele novamente ele volta a subir. E na máxima desse nível novamente ele volta, faz um fundo e volta a subir. Legal? Então vamos nessa teoria, para você entender. Você tem aqui a acumulação. Dentro da acumulação nós temos o que? O rompimento. O mercado rompe, ele vai respeitar o nível anterior aqui, vai voltar numa correção, que é o pullback, que nós vimos. E a partir desse pullback você já tem o próximo nível. Ele vai respeitar esse nível e vai romper na altura desse nível aqui para formar o próximo topo. E quando ele chegar na altura desse nível anterior, ele forma o próximo topo e cai para formar o próximo fundo, que é o pullback. Então olha só que interessante, você já tem fundo e fundo e fundo, topo e topo. Então o que ele faz através desse nível? Ele bate de novo no nível anterior, fura e vai seguir o mesmo nível anterior lá para cima projetando para formar de novo um próximo fundo. É isso que o mercado vai seguir tendência. Se você perceber, ele vai seguir essa tendência, ó. Olha a tendência definida, né? E olha os canais que são formados aqui, ó, dentro da tendência. O primeiro canal, esse é o segundo canal, primeiro canal, terceiro canal. Então percebe que são formados vários canais dentro da tendência. E o mercado simplesmente vai rompendo, voltando no pullback, rompendo, voltando no pullback, rompendo e voltando no pullback. Até que essa tendência chegue ao final. E qual que é o final dessa tendência? Quando o mercado perder o fundo anterior, né, e começar a formar a partir daqui topos e fundos descendentes. Aqui a tendência já mudou. Já vamos mudar o quadro. Aí sim você já muda o quadro, já muda a análise, já muda a posição. Legal? Espero que todos consigam entender aí essa introdução aí de como, se vocês conseguem entender esse primeiro conceito, vocês vão embora, vai ter muito sucesso no mercado, ou seja, vocês vão conseguir levar o curso numa boa e vão conseguir entender toda a parte técnica que eu tenho para mostrar nesse curso. Então, como vocês perceberam, vai ser uma parada mesmo, vai ser uma pancada bem técnica. É isso que eu pretendo realmente para acabar de vez aí com essa palhaçada que tem na net aí realmente de análise, de cursinhos, meia boca, de gente sem regulamentação, sem fiscalização aí querendo ensinar meia boca pro pessoal. Então assim, a partir dessa teoria, né, nós vamos começar agora a se familiarizar isso no gráfico. Então, como eu disse, você não vai seguir uma tendência, você vai seguir pelo ponto do quadro gráfico. Vamos começar a enxergar esse quadro gráfico. Você vem aqui no MetaTrader e você tem aqui, ó, a linha de tendência. Provavelmente você que está começando agora, que acabou de baixar seu MetaTrader, né, você vai ver isso aqui, ó. Ela está assim no infinito, ó. Ela está aqui no infinito. Vem aqui, botão direito, propriedade, tira esse raio aqui, deixa do mesmo jeito aí, padrão. Aqui você pode aumentar ou abaixar a espessura sem problema. Tira o raio e você vai poder trabalhar com a linha muito mais facilmente, ó. Então aqui você vai conseguir fazer um trabalho melhor com a linha. É a primeira dica da aula. Acho que eu falei isso ontem, mas vamos repetir, não é nada difícil repetir.
Então vamos começar a entender. Vamos olhar para o gráfico, né? No gráfico você percebe que aqui, ó, qual que é esse quadro gráfico aqui, ó? Ó, olha para esse quadro gráfico. Você percebe que a partir daqui, né, você tem o que? Topo, é ou não é? Topo, olha um topo aqui, esse é um topo, esse é um topo, esse é um topo e esse é um topo. Vamos trabalhar essa tendência, vamos trabalhar esse canal. Vamos começar a trabalhar esse canal. Eu costumo dizer que vamos prestar atenção agora que eu vou traçar uma linha de tendência aqui, ó. Eu vou ligar os principais topos dessa tendência. Eu ligo aqui do primeiro e liguei aqui nessa região, ó. Essa é o que eu chamo de tendência de longo prazo. A partir daqui você tem uma outra linha sendo formada desse topo, ó, para esse topo aqui, ó. É o que nós chamamos de curto prazo ou médio prazo, né? E aqui nós temos o que? A linha de resistência. Olha só, um canal aqui que é um mercado consolidado. Então, dentro dessa tendência, dentro dessa própria tendência, né, você já tem outras tendências no mercado. Então, olha como que a coisa tem que mudar de acordo com o quadro gráfico. Vou tentar desenhar aqui para ficar o mais clássico possível. Então, aqui, ó, você tem região de suporte, que nada mais é do que um canal lateralizado. Então, vamos entender isso aqui. Aqui você tem a tendência, ó. E aqui você tem outra tendência de curto prazo. Vamos falar que essa aqui é de longo e essa aqui é de médio prazo. No final dessa tendência você tem aqui uma acumulação. Então o mercado aqui praticamente acumulando dentro do canal. Agora, aqui em cima é outra acumulação que foi perdida, né? E a partir daí você percebe que o mercado começa a despencar. Então uma tendência. O mercado ele vai cair ou vai subir. Cabe a você estar preparado para agir dentro de cada situação. Na minha opinião, por que a galera perde muito dinheiro no Forex? Porque o povo está todo doente, né? Na verdade, no geral, está todo mundo muito doente. Está todo mundo transbordando de ansiedade. O pessoal não tem paciência para ficar numa operação. Pelo menos eu estou sendo bem sincero. Desculpa-me um pouco da minha brutalidade para falar. Mas é assim, eu recebo milhares de mensagens pelo Facebook, recebo também e-mails todos os dias, mensagens por texto, enfim, zap. E é sempre a mesma pergunta. As pessoas geralmente não sabem ficar na operação, entrar em operação e se manter na operação. Geralmente a galera zera no dedo. O que é zerar no dedo? Vê a conta lá negativa e começa a zerar no dedo, né? Fechar a operação no dedão. E isso não vai funcionar. Imagine para quem entrou nesse rompimento aqui, ó. O cara que entrou nesse rompimento e colocou stop nesse topo. Ele tá rindo à toa até agora. Por que ele tá rindo à toa? Porque ele colocou stop no topo. Isso é o que nós chamamos de stop técnico. A tendência, ela é a sua amiga. Se a tendência é sua amiga, o stop é técnico. Eu não conheço nenhum outro tipo de stop que seja válido que não seja técnico. Então o stop tem que ser técnico, mantendo a tendência, seguindo a tendência. Se você quer ter algum sucesso no mercado, parar de procurar o santo grau, encontrar o seu caminho, que na verdade o mercado, se grandes bancos, grandes traders no mundo que operam milhões, operam muitas vezes com análise técnica simples, muitos deles, pô, por que você vai ficar inventando moda muitas vezes? Então tem que segurar a ansiedade nesse ponto. O stop é técnico. Colocou o stop, não tem por que sair fora dessa operação. Então começa a entender essa tendência de uma forma diferente. Ficou até bonito. Essa é a vantagem do curso sem PowerPoint. Essa é a vantagem, que a gente vê a situação aqui, desenha a situação na hora e fica esse sprint bonito aqui, bem na hora. Então tem muita vantagem de um curso sem PowerPoint, porque todo mundo me conhece, que nem eu falei na apresentação de ontem, né? Não vou utilizar muito PowerPoint, eu vou fazer mais a parte desenhada no gráfico. Para mim é muito mais chique, é muito mais legal. Mas vamos lá. Esse stop técnico aqui, ó, você percebe que o preço não vai voltar. Se você está vendido nessa região, o que você deve utilizar? Nessa região aqui, ó, simplesmente você sai da operação caso perdeu o topo anterior. Se perde esse topo anterior, não vale mais a pena ficar na operação e você sai fora. Então percebe que aqui nós temos uma tendência, que é a linha de tendência, né? Linha de tendência de baixa, e a partir dessa linha de tendência de baixa você tem aqui o que nós chamamos de acumulação, ok? Filtraram essa informação? Linha de tendência de baixa e acumulação. Agora vamos enxergar como vai ser as negociações
dentro desse canal de baixa? Como que eu me portaria dentro da minha teoria, dentro da minha análise, dentro do que eu acredito, como seria a minha posição dentro desse canal de baixa? Vou apagar esse print, tá? Vou apagar e vamos partir agora para o canal. Eu vou tirar também aqui essa consolidação aqui, ok? E vou deixar essas duas linhas. Percebe que, como eu sempre procuro a consolidação, eu sempre procuro o mercado consolidado, não que eu entre somente no rompimento. Na minha opinião, nós temos hoje 3 tipos de quadro de mercado para se negociar. Existem 3 tipos de mercado, 3 quadros de mercado para você negociar. Quais são? O mercado consolidado, que é o mercado lateralizado, né? Que é essa consolidação. A gente vai aprender a tomar a posição quando você enxergar esse quadro. O outro quadro que você vai ter que aprender a se posicionar, que eu vou mostrar para vocês hoje, é o quadro de mercado em tendência, tendência de baixa. Então a gente vai aprender a negociar nesse quadro de mercado. O outro quadro de mercado que vocês devem aprender a negociar é a tendência de alta. Então nós também vamos aprender a operar dentro desse quadro de mercado. Pronto, aprendeu a negociar nesses 3 tipos de mercado, independente de onde o mercado vai te mostrar a situação, você vai estar pronto para entrar na operação. Então vamos enxergar isso na parte gráfica, vamos ver isso no gráfico, na prática. Vamos primeiro se atentar à linha de tendência de baixa. Qual é o meu posicionamento quando eu percebo que o mercado está em linha de tendência de baixa? Vamos apagar novamente. E olha que interessante. Aqui ó, você percebe a consolidação. Isso não é uma consolidação? E a partir dessa consolidação, o que você tem? Liguei aqui os principais fundos. Ó. Esse é um fundo, né? Esse aqui é um outro fundo e esse é um principal fundo. Eu liguei os principais fundos e fiz a entrada. Você pode até subir um pouquinho aqui, ó, né? Subir aqui um pouco e deixar esses 2 fundos ligados. Esse rompimento aqui, ó, o que é o movimento que tem? Aqui aconteceu uma figura gráfica, que na verdade, né, as figuras gráficas são figuras de continuações de tendências. E por essa continuação de tendência você vai perceber algumas figuras gráficas. Nesse caso, você percebe que aqui ó, tem um triângulo de baixa. Um triângulo de baixa. Esse é um triângulo de baixa. É um triângulo de continuação de tendência. Ele está indicando que o mercado vai perder aqui, vai romper e vai embora. Legal? Mas vamos esquecer um pouco da figura gráfica agora, que não é a ideia da aula de hoje. Só estou mostrando para adiantar o assunto. Percebe que aqui tem uma resistência? Ó. Isso é uma resistência. Peguei a minha linha aqui, né, e tracei uma resistência por volta de 1,39568 aqui. Ó. Tá vendo a resistência? Ó? Deixa eu desenhar. 1,39568. Aqui é uma resistência que eu tracei. Eu tenho essa resistência, então o que eu vou fazer? Peguei minha resistência, né? Peguei meu suporte e aqui eu vou traçar, ó, da linha de resistência até a linha de suporte, ok? Então agora eu vou começar a seguir tendência. Eu tenho 2 opções para operar seguindo a tendência. Ou eu simplesmente vou entrar quando o preço estiver próximo à região, próximo ao canal e pede um fundinho anterior. Ou seja, eu percebo que o preço chega próximo à minha linha, né? E eu entro no rompimento do fundo anterior e faço a minha entrada, né? Próximo à linha de tendência. Ou simplesmente eu vou aguardando romper os pontos que eu vou marcando no gráfico. Então são 2 posições. Não tem o que é certo e não tem o que é errado. Ok? Então percebe que esse é o nível de oscilação. A famosa varinha mágica. Isso aqui foi um nome criado aí por um aluno um dia brincando na internet. Pô, Marcelão, esse seu nível de oscilação parece uma varinha mágica, de tanto que dá certo. Aí acabou pegando, hoje o Brasil inteiro chama essa técnica, né, de varinha mágica. Então acabou ficando. Olha esse nível de oscilação aqui, ó. Por esse nível de oscilação, você percebe que a partir do rompimento, como que ela vai te salvar? Por quê? Não perdeu? Se o mercado perde nessa região, nós vamos utilizar o quê? Aqui tem um stopinho já. Tô levando um stop aqui no SD. Só foi olhar ali, mas tô levando um stopzinho no SD JPY. Ele tem vendido uma posição, mas daqui a pouco eu vou mostrar essa operação. Se der tempo eu mostro ainda hoje. Mas é um lotinho pequeno, é só para um teste aqui. Só tava olhando rapidinho. Mas vamos lá. Essa posição aqui, ó. Você percebe, né? Que olha só que interessante. Jogou o mercado aqui para lateralização, né? E esse nível de oscilação,
Esse nível é um nível muito importante que você deve se atentar na questão, né, numa questão muito clássica. Essa questão aqui é muito clássica mesmo. Por quê? Quando o preço chegar na máxima dessa oscilação, pode acontecer contra você um pullback. O preço pode voltar e testar novamente aqui esse suporte que era resistência e voltar contra. Pode acontecer do mercado voltar literalmente contra você e nunca mais ele voltar naquela região. Você nunca sabe qual é a informação que tem ali, é ou não é? Ou simplesmente, né, você pode, a partir daqui, Você pode simplesmente, a partir desse ponto, né, simplesmente colocar o seu take profit. Ou seja, olha o que acontece, o preço chegou na máxima da oscilação e olha aqui, o preço volta novamente no pullback, ó, ele corrige e volta no pullback. Então aqui nós temos de novo uma outra consolidação, ó. Aqui para mim é uma consolidação, ele já consolidou. Os vendedores perderam força, deu uma repicada e voltou novamente a cair. Quando ele volta aqui nesse repique a cair, ó, lá nos 80% novamente, você percebe que o preço segura. Então aqui seria a minha posição de take, ok? Caiu aqui no take, ó, novamente é onde o preço dá uma segurada. Então a gente vai trabalhando esses rompimentos, ok? Olha novamente essa região aqui, ó. Ele perde essa região, ele faz praticamente o mesmo nível. Quando perde a região, ó, olha onde o preço volta contra você, ó. Então é muito importante você começar a trabalhar e percebe que esse nível de oscilação aqui, ele veio aqui de cima, ó. E ele veio respeitando o mesmo nível até a onda lá embaixo, até a acumulação lá embaixo. E nisso o mercado vai embora. Ele vai respeitando esse nível e vai embora. Legal? Então dentro dessa linha de tendência, o que eu faço? Eu evito realizar esse tipo de entrada pelo quadro, aqui nessa região, e procuro entrar quando o mercado dá aquela consolidada, mesmo na tendência. Eu percebo que é uma tendência de baixa, ok, eu vou procurar somente setups para venda, né? Se eu percebo que é uma tendência de alta, ok, eu vou procurar somente setups para compra. Na teoria parece muito simples, mas muitos acabam não conseguindo fazer isso e perdem muita grana. Mesmo no mercado consolidado, quando ele está caindo aqui, você não sabe que ele vai cair, você não sabe que o mercado vai continuar caindo. É um jogo você entrar no meio. Mas quando você percebe que ele dá uma segurada, que ele dá uma consolidada, você só percebe que você tem duas posições. Ou ele vai subir a partir dali, ou ele vai cair se romper. Então ele rompendo o nível, continuando a tendência, é óbvio, para uma tendência ser contínua, algum fundo tem que ser perdido. É ou não é? Para fazer o pullback, voltar e perder o fundo. Fazer o pullback, voltar e perder o fundo. Lembra do desenho que eu fiz? Então, na teoria, é perdendo realmente um fundo, né, que você vai poder efetuar essa entrada com mais segurança, mesmo seguindo a tendência. Aonde seria agora o próximo quadro, né? Deixa eu apagar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Aonde seria agora, né, o próximo quadro de entrada? Seria aqui, ó. Eu tracei aqui a minha linha de suporte, tracei aqui o meu canal de resistência aqui nessa região, que é a máxima que chegou o canal, tracei o meu ponto e joguei abaixo. Ele chegou no canal, deu uma segurada, deu até um martelinho aqui, ó, em cima do ponto, um sinal falso, e começou a cair. Só que, pô, pouco importa, já bateu no meu take, já chegou no meu take. E essas projeções vão dar projeções bacanas. Aqui eu tô falando de uma projeção de, pô, de 6 mil pontos, né? É uma projeção de 6 mil pontos. Aonde eu vou fazer a minha outra entrada agora no canal? Vou esperar novamente aqui acumular e vou realizar a minha entrada novamente, de acordo com que o canal rompe aqui, ó. O canal perdeu, faço a minha entrada e executo a minha ordem. Pronto! Na linha de tendência, é isso que você precisa saber. Essa é a teoria de se negociar utilizando essa linha de tendência. Utilizando linha de tendência, é nessa forma que você vai operar e aí você vai encontrar os principais pontos. Perdeu essa linha, pega a varinha mágica aqui, ó, que eu peguei lá em cima, né? E ó, projeta ela, olha como ela te salva nessa situação. Se você não tivesse, imagine você colocando o take profit abaixo dessa linha de tendência, ó. Não ia funcionar, né? Imagine, pô, colocou um take para ali, ia respaldar aqui no seu take e vai embora. Então o que você deve fazer? Coloca entre 80% a 100% da linha. Deixa ela bater no seu take e vai embora. O stop é sempre no topo anterior. Legal? Por quê? Se a operação voltar, não vale mais a pena ficar na operação. Então você percebe que a partir daqui o mercado consolidou, né? E praticamente agora a tendência está sendo seguida. Ele chegou na tendência novamente
e aqui a tendência é contínua. O mercado simplesmente deu uma mega de uma consolidação agora. Então, olha os pontos de entrada que nós tivemos só nessa tendência linda aqui no euro-dólar. Vários pontos de entrada, ok? O ideal aqui seria mesmo se manter na operação e deixar a coisa rolar. Legal? Então foi pontos aqui. Eu acho que a galera agora acho que clareou bastante. E você já tem uma noção a partir dessa aula de como negociar as linhas. Aqui é uma linha de tendência de baixa, por exemplo. Rompeu essa primeira linha, que eu chamo linha de curto prazo. Olha só. Quando o preço vem e testa e rompe essa linha de curto prazo aqui, ó, nós temos alguns padrões acontecendo. Olha aqui, aconteceu um W, ó, né? E esse W foi perdido nessa linha de tendência, que nós chamamos de linha de curto prazo. Ela perdeu a primeira linha de tendência de curto prazo e automaticamente já perdeu o topo anterior, que é esse W. Quando ela perde esse topo anterior, aonde vai ser o meu alvo? O meu alvo vai ser muito simples. Aonde vai ser o alvo, né? O alvo vai ser num ponto muito importante, porque esse alvo vai ter que pegar simplesmente, né, a situação de que você vai levar o nível de oscilação, você vai buscar o nível de oscilação, né? E simplesmente, a partir desse nível de oscilação, você vai fazer a projeção um pouco acima. Vai chegar aqui, ó, jogar suporte, joga resistência e você vai ter aqui o nível de oscilação. Quando o preço chegar na máxima aqui, ó, praticamente, é onde vai acontecer a retração e o mercado vem novamente contra você. Nesse caso, seria uma compra contra a tendência, né? Nesse caso, seria aí uma compra contra tendência. Legal? Então, é muito tranquilo para você seguir essa regra. É muito tranquilo mesmo para você seguir essa regra aí no mercado. Se você começa a trabalhar com esses níveis e tem noção de o que é esse nível, provavelmente você vai atingir o take, o preço vai chegar no take, né? E a partir daí você vai conseguir efetuar simplesmente, né, uma situação bem bacana, porque a partir daí você vai conseguir executar a ordem com mais tranquilidade. Legal? Aqui no caso, linha de tendência. Eu acho que ficou bacana demais essa introdução aqui. Ficou muito claro. Consegui colocar para vocês aqui um pouco da minha teoria dentro dessa linha de tendência de baixa e consegui passar os principais pontos que eu negocio dentro dessa região. Lá na frente já tem alguns vídeos meus ensinando sobre divergência. No curso 1.0 eu falei bastante de indicadores. Dá uma olhada lá na minha aula de osciladores de tendência no curso 1.0, que você vai começar também a colocar lá na frente divergência junto com com essas técnicas, né? Essa aqui seria uma posição dentro de uma tendência de baixa. Essa operação aqui seria um pouco mais agressiva porque seria uma operação contra a tendência, então com muito mais critério. E olha só o que acontece, né? O preço chega na máxima da sua oscilação e a partir daqui ela volta. Legal? Muito bacana. Deixa eu só apagar aqui. Então esse é o posicionamento aí em uma linha de tendência de baixa. Outra coisa também que eu gostaria de ressalvar para vocês é que sempre existem tendências dentro de tendências. E é sempre nessa tendência, sempre nessa consolidação aqui, ó, dentro dessa tendência, é nessa consolidação que geralmente, né, vai acontecer as figuras gráficas, os retângulos, os triângulos, as figuras geométricas. Então é a partir daqui, como aqui tem um triângulo, né, aqui você percebe que tem um retângulo, rompeu e foi embora. Então aqui outro retângulo. Então é nessas figuras gráficas que a gente acaba operando. Aqui tem um mega de um triângulo simétrico. Esse é um triângulo simétrico. O triângulo simétrico, todo mundo sabe, diferente do triângulo de alta, rompeu para baixo, rompeu para cima, é compra ou venda. Nesse caso aqui ele rompeu para baixo, continuou caindo. Então você tem várias situações. Eu não fiz uma compra no rompimento desse W aqui, ó, buscando a máxima desse triângulo simétrico, aqui a linha de tendência. Eu fiz uma operação contra a tendência, né? E a partir daí, pelo nível de oscilação, eu simplesmente consegui manter e zerei a posição na hora certa. Ela bateu no meu take e voltou a cair. Então olha como o nível de oscilação te salvou. Quando esse triângulo é perdido, imagina que você traçar esse triângulo e o triângulo perde. Você percebe, porra, perdeu o triângulo, vou fazer uma venda. Óbvio, você pode fazer essa venda, desde que você venha aqui, ó, traça essa base de consolidação, ó, do triângulo, traçou essa base de consolidação,
vem aqui, ó, onde o mercado liga os principais topos, né, próximo ao triângulo, traça a sua linha, e você sabe que o preço vai chegar na máxima aqui do triângulo, ó, e vai simplesmente a partir daqui voltar contra você e não vale mais a pena ficar na operação. Então percebe que, ó, chegou no triângulo, é o take profit. Sempre na máxima, ou de 80% a 100%, você deve colocar o take profit. Ok? É aqui que você vai e coloca o seu take profit. Essa varinha mágica, né? Esse nível de oscilação, ele serve muito para você colocar aí o take profit. É assim que nós vamos traçar, né, esse início e essa linha de tendência. É dessa forma que você vai começar a negociar essa linha de tendência. A tendência, você vai negociar esse ponto até uma hora que o mercado praticamente ele siga a seu favor, né? Quando você percebe que o mercado faz isso aqui, ó, a tendência continua, né? E praticamente você percebe isso aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse topo aqui, ó. Olha o que aconteceu nesse ponto, ó. Vocês percebem que aqui, ó, tem uma divergência. Eu estou utilizando aqui o RSI, tá, galera? Esse é o RSI, eu posso falar disso numa aula lá na frente. Já tem uma aula minha falando disso no curso 1.0, então não vamos perder muito tempo com o RSI. Olha aqui uma divergência. Isso é uma divergência, tá? Isso é uma divergência. Deixa eu escrever aqui. Isso, né, é uma... Opa! Divergência. Ok? Isso é uma divergência. Quando você vê o preço formando topos mais baixos que os topos anteriores e o nosso indicador aqui, o nosso oscilador de tendência, ele já começa a formar topo mais alto que o topo anterior, formando divergência. O que essa divergência quer te mostrar? Que essa tendência está chegando no final. Então, para você ficar de olho numa venda aqui, entrar com um critério de venda com muito mais medo, com muito mais critério, ou com menos exposto, porque o mercado pode começar a voltar contra você a partir daí. E olha o que acontece, né? Teve a divergência aqui nesse ponto, ó. Teve a divergência e o mercado a partir daqui, ó, ele começa a subir, ó, né? A partir da divergência. Então, como que a divergência mostrou? Qual é o primeiro ponto? Você pegou aqui, divergência, né? Percebe que esse fundo aqui é perdido? Ó, você pode até entrar vendido, desde que você venha respeitando o nível de oscilação. Você pode entrar vendido aqui. Só que aí na teoria o preço vai chegar na máxima da oscilação. Olha como a coisa funciona perfeitamente, né? E como você já tem informação de divergência, porra, a informação é que se o preço chegar na máxima da oscilação, a divergência pode vir aqui, o preço começa a vir contra você. Então é uma boa hora ou de você zerar a sua posição no take profit, no lucro, zera a posição para partir para outra posição, né? E a partir daí você começa a procurar outras situações aí para poder comprar ou vender. Mas nessa situação aqui o mercado já te mostrou que ele viria contra você. Então o certo seria marcar a mínima, ou não vender, ou caso venda, simplesmente aí utilizar o nível, né, como simplesmente uma marcação para você sair dessa operação. Legal? É uma dica bem tranquila, bem bacana, e isso aqui ficou muito bacana porque a gente conseguiu passar a linha de tendência dentro da minha teoria de consolidação. Uma teoria, como eu disse, é uma teoria própria, é um conteúdo praticamente que eu nunca vi na net, né? É uma coisa nova que eu estou colocando para vocês. Espero que todo mundo aí faça bom proveito desse tipo de estratégia. Por quê? Não é uma estratégia mecânica. Não é uma coisa que você vai ficar lá esperando. O meu curso, esse curso comigo, pelo menos é um curso muito legal que eu vou ensinar vocês a pensarem. Vocês vão começar a pensar. Vocês irão começar a pensar. Porque o que eu vejo por aí é muita gente ensinando uma técnica, uma estratégia, uma coisa que o cara utiliza há anos e ele vai lá e acaba ensinando. Nessa forma, vocês estarão preparados para agir dentro de qualquer quadro de mercado. Dentro de qualquer situação de mercado, vocês vão estar prontos. Quando o mercado estiver numa linha de tendência, você já vai olhar diferente. Quando o mercado estiver consolidado, você já vai olhar diferente. E quando o mercado estiver numa tendência de alta, quando o mercado estiver em alta, vamos pegar um exemplo de alta aqui. Vamos pegar um exemplo agora, né, de um mercado em alta. Olha só, que linda tendência aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo agora. Nós falamos da linha de tendência de baixa, né? Agora eu vou passar um pouquinho da técnica. E uma linha de tendência de alta. Como que seria? Ao contrário da linha de tendência de baixa, nós vamos traçar
a nossa linha de tendência de alta no principal fundo, nos principais fundos. Vamos ligar aqui os principais fundos, ó. Liguei esse fundo aqui nesse, né? Vamos traçar aqui certinho. Você pode traçar tanto nas mínimas ou na cabeça da vela, o que eu chamo de rabo da vela, sem problema, né? Vamos traçar aqui a de curto prazo, ó. Essa aqui é uma de curto prazo, ok? E aqui nós temos o canal. Esse é um canal, ó. É o canal de alta. Então aqui nós temos o que nós chamamos, esse rapazinho aqui dentro, enquanto o preço estiver aqui dentro, ó, enquanto o preço está nessa posição aqui dentro, ó, ele está respeitando o que nós chamamos de canal de alta. Esse é um canal de alta. Quando ele perde o canal aqui, é uma venda, vendido, e você pode buscar aí a oscilação do canal para poder colocar o take profit, que nem está aqui. Ok, tranquilo, legal? Então entendam que esse aqui, enquanto o preço estiver aqui dentro, nós consideramos esse preço aqui, enquanto ele se mantém dentro, é o canal de alta, né? Outra técnica seria, rompendo essa primeira, ele rompendo o canal de curto prazo, ele vai buscar o canal de longo prazo. Primeira teoria. Agora, num canal de alta, geralmente eu procuro não encontrar setups de venda, eu procuro não vender. Num setup de baixa, num canal de baixa, eu procuro não comprar. Eu vou procurar sempre seguir tendência. Eu, pelo menos, opero sempre seguindo a tendência. Legal? Então, se eu procuro operar sempre seguindo a tendência, eu vou sempre procurar setups de compra mesmo. Então, vai depender muito do quadro que o mercado vai te mostrando. Vamos perceber que, quando o preço chega no canal, ó, ele chega próximo ao canal, e o que eu vou procurar? As consolidações dentro desse canal. Eu não sou muito a favor de dentro do canal você começar a operar esses topos, né? Romper, porque você vai ter que estar pronto para acontecer isso aqui, ó, o pullback. Quando você entra rompendo o topo, muitas vezes você está entrando bem atrasado. Você entrou rompendo o topo no canal e praticamente já perdeu a chance. Quais são as chances nesse canal? Você procurar as consolidações que você consegue visualizar nesse canal. Pô, você percebe que o mercado foi lá e deu uma consolidada. Ele consolidou, aí sim você executa a ordem. Como, Marcelo, que essa execução que você vai operar nessa execução dentro do canal? Óbvio, você percebe que o preço fica lá, o mercado é paciência, o mercado é tranquilidade, e o profissional de mercado, ele só sobressai, ele só se torna um profissional a partir do momento que ele aprenda a lidar com ansiedade e aprenda a ter paciência. Nesse caso, vocês percebem, né, que eu tenho aqui, ó, toda a preço chega no canal e volta a testar. Só que aqui, ó, ele consolidou, ele deu um retângulo aqui, ó. Eu posso entrar nesse retângulo. Entrei nesse retângulo, o que eu faço? Eu meço aqui a minha varinha mágica, projeto ela para cima e faço o take nessa realização, ok? E a partir daqui nunca mais ele foi, ó. Ele foi nesse triângulo de alta aqui, no caso ele rompeu, seria um triângulo, ó. E quando ele perde esse triângulo, aí sim eu executo aqui a meu nível de oscilação e jogo acima. Ele chegou na máxima da oscilação e fez o que? Voltou totalmente contra você. Então percebem o quanto é importante você, pelo menos na minha teoria, dentro do que eu utilizo, dentro da minha técnica, né, que eu fui aqui incrementando nessa análise, o quanto é importante trabalhar com essa oscilação, porque é ela praticamente que vai te dar o nível exato do take profit. Legal? Então aqui seria uma forma de negociar aí, utilizando esse canal de alta. Rompeu o canal para baixo, não tem conversa, é comprado, né? Aqui no caso, ó, olha essa mini tendência aqui, vamos pegar uma outra tendência, olha que tendência bonita aqui também formada, ó. Aqui tem uma tendência de baixa formando a tendência de baixa. Chegou formando essa tendência de baixa, o que você faz? Traça a sua linha de tendência, ok? Traçou aqui a sua linha de tendência, ó. E a partir daqui você vai procurar as figuras gráficas para poder entrar. Vamos lá? Olha só, deu uma triangulada aqui em cima, uma simetria, entrei, vendido. O que eu faço? Eu projeto meu take pela varinha. É ou não é? Vamos pegar aqui, está muito acima. Vamos pegar aqui da resistência, ó. Da resistência até o suporte, ó. Projetei meu take, o meu take profit vai ficar aqui, ó. Olha o meu take profit, pronto. Chegou lá 80% o preço segura, ó. Chegou aqui praticamente nos 80% o preço segura e volta a cair novamente, ó. Então aqui você tem novo suporte e tem aqui uma nova resistência, ó.
Na linha de tendência de baixa. Olha a linha de tendência de baixa sendo seguida. Temos aqui o nível de oscilação. Então ele chegou, respeitou e segurou. Dentro da oscilação, coloca o take profit, ia chegar aqui na retração do seu take profit, ia retrair, e a partir da retração que o mercado fez, ó, ele volta. E ele volta aqui, então você percebe que tem um nível abaixo, e nesse nível abaixo de novo ele consolida, e a partir da consolidação novamente, né, ele volta a cair lá, ó. Ele chega no, aqui ele chegou no 100%, ó. Ele chega aqui no 100%, retrai, contra você faz o pullback e volta a cair. Então é a partir desse ponto que eu vou negociando dentro da tendência. Você nunca sabe até onde a tendência vai. Mas isso aqui é para fazer day trade, é para fazer scalp, não é operação para long, não é operação para position. Aí quando você vai fazer uma long e vai fazer uma position, seria outra ideia. Esse tipo de operação é ideal para fazer aí entradas do dia a dia mesmo, day trade ou scalper. Ok? Para buscar aí no 15 minutos, uma oscilação dessa aqui é para buscar, porra, 500 pontos. Cara, na boa, 500 pontos num dia é muita coisa. Comece a fazer 500 pontos por dia para você ver onde você vai parar. Eu costumo dizer que 500 pontos na semana já tá ótimo para quem depende do seu gerenciamento, aí depende do que você utiliza como gerenciamento, da exposição que você entra, né? Não adianta, o que eu vejo por aí, eu tô meio revoltado essa semana porque eu vejo muita babaquice na internet e principalmente pessoas sem propriedade alguma, pessoas sem conhecimento algum, querendo julgar outras pessoas que acabam tendo bastante conhecimento. Então assim, eu vejo muita besteira, eu vejo muita palhaçada e vejo muita besteirinha na informação, eu vejo muita informação errada. Então a galera acaba aprendendo muito de forma errada. O pessoal aprende muito errado. Esse é o grande problema, né? Então nessa ideia, você tem que começar a se familiarizar no tipo de entrada. Ou seja, 500 pontos uma semana, para mim tá ótimo. Às vezes você não é a quantidade de entrada, é qualidade no critério de entrada. Quantidade de entrada é aumento de exposição. Quando você tem qualidade no critério de entrada, aí sim a gente está mudando a conversa. Aí sim você está sendo profissional. Aí a conversa é outra. E esse tipo de nível de oscilação, ele vai começar a te dar qualidade no critério de entrada. Tanto para entrada quanto para saída. Porque é ele que vai te dar o nível de oscilação e o stop não tem conversa. Stop é técnico. Legal? Bacana? Isso aqui hoje, foi essa segunda aula, foi para apresentar para vocês aí linhas de tendência e nível de oscilação. Eu vou fazer aulas picadas, vou fazer aulas, falar de cada aula, eu vou falar de um assunto, eu vou postar cada assunto no curso, porque literalmente não adianta, né, eu começar a despejar informação e a galera acabar se confundindo. A aula de hoje, para não ficar muito chata, gravei aqui mais ou menos uma hora de aula. O objetivo dessa aula foi falar de linha de tendência. Esse foi o objetivo da aula de hoje. Não foi falar de candle, não foi falar de nada. Foi ensinar realmente a vocês aí a trabalharem, né, com linha de tendência de alta, com linha de tendência de baixa e já começar a fazer uma introdução básica, por enquanto muito básica, né? Essa introdução do que é negociar utilizando a minha metodologia e utilizando aí os meus níveis de oscilação, os níveis que eu utilizo para o Forex. Espero que todo mundo tenha assimilado. Eu acho que eu consegui passar hoje nessa aula uma teoria bem bacana e já vai começar a clarear para todo mundo, né? A partir dessas dicas aqui, todo esse conteúdo. Hoje o objetivo da aula foi realmente linha de tendência. Então filtrem isso, ok? Filtrem essa informação, linha de tendência. Para quem não sabe negociar, para quem tem alguma dúvida ainda, vocês podem encontrar aqui em arquivos, no grupo Forex para iniciantes, tem bastante apostila, algumas eu dei uma olhada, outras eu nem li, né? Tem alguns livros também, mas um dia desse um aluno, ou eu mesmo, não sei, postou aqui uma apostila falando sobre linhas de tendência. Então ela pode, estratégias linhas de tendência. Essa apostila também pode dar uma clareada aí em alguns tópicos. É óbvio que você lendo muitas vezes você não vai conseguir assimilar a técnica, né? Só baixar essa apostila e vocês também vão começar a ter bastante noção de como negociar através de algumas linhas de tendência. Na parte mais básica, o objetivo da aula foi realmente passar para vocês toda a minha parte mais técnica, né? E como que eu incremento a minha metodologia de níveis de expansão dentro dessa linha de tendência. Legal? Bacana? Fiquem com Deus e até a aula 3, galera. Muito obrigado aí pelo prestígio. Valeu mesmo e até a próxima.